Olá, está começando mais um programa Câmara em Foco, aqui pela sua TV Câmara, canal 5.3. Lembrando também que esse programa está disponibilizado para você no nosso canal, no canal da Câmara no YouTube. Esse e os demais você pode assistir. Mas a verdade é que nós estamos inaugurando o Câmara em Foco, é o nosso primeiro programa, e hoje nós temos a honra de receber ele, que foi graduado em Ciências pela Universidade Federal de Minas Gerais, é mestre e doutor em Antropologia pela Universidade de Brasília, professor pesquisador sobre temáticas culturais e antropologia social, para a gente não detalhar tudo, que senão o tempo nos falta, e principalmente criador do movimento Catrumano, que trouxe um senso de pertencimento ao povo norte-mineiro. Nós estamos recebendo hoje o professor João Batista de Almeida Costa, mais conhecido como Joba Costa. Professor, muito obrigado pela sua presença no nosso primeiro Câmara em Foco. Eu que agradeço a honra de conversar com você, Nela. A honra é toda minha, professor. Bom, e como o nosso programa inaugural é exatamente na semana em que se tem as comemorações do aniversário de Montes Claros, eu já vou começar o nosso programa com uma polêmica. Muito tem se dito acerca desta data, professor. Seria 1831? Seria 1857? Desvenda para nós essa polêmica entre a real data do aniversário de Montes Claros ou como é que deve ser comemorado. Bem, durante a colônia e o Império, a autonomia se dava por meio da criação da vila e instalação da vila. A vila foi criada em outubro de 1831 e instalada em 1832. Para a instalação dela, a instalação da Câmara, tinha que ser eleito vereadores, e vereadores só podiam ser fidalgos ou homens de bem. E aí, então, as famílias que vieram de Gouveia, Diamantina, Cerro, do Vale de Jequitinhonha, que vieram para cá, as atuais famílias tradicionais de Montes Claros, aí então houve a eleição para a primeira Câmara e a Câmara se instala em outubro de 1832. Até 1956 se comemorava em Montes Claros a autonomia da cidade, que acontecia em outubro. Entretanto, no final dos anos 50, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais elabora o planejamento estratégico do desenvolvimento de Minas Gerais, e o Norte de Minas fica de fora desse planejamento. E aí, então, a elite montesclarense, ela se reúne, decide que vão eleger um único prefeito, que foi o Geraldo Ataíde. Então é feita a modernização de Montes Claros, com calçamento de broquete, construção da Avenida Arthur Bernardes, o parque de exposição é criado nesse período, inclusive inaugurado em 57, e foi então comemorado o centenário de Montes Claros. E para a comemoração do centenário de Montes Claros, veio o governador e o presidente da República. Né? Então, 57 foi o centenário da elevação de Montes Claros, que já era autônoma, ao título honorífico de cidade. Né? É o glamour de... Hoje a gente celebra, em julho de Montes Claros, o glamour de Montes Claros, porque a nossa autonomia política acontece em 1831. Né? E aí, você vê, por que as exposições acontecem no parque exatamente durante o período das comemorações do centenário, da elevação do glamour de Montes Claros. Né? A exposição começa hoje e vai até o dia 3, sempre está dentro da... Foi essa perspectiva que vem a criação do parque, a inauguração do parque e os festejos do glamour de Montes Claros. É interessante, né? Bom, de qualquer forma, professor, a comemoração do dia 3 de julho, muito bem recebida pela cidade. Com certeza. Mas é importante entender
que os anos de 1831 e 1832 tiveram uma representatividade muito grande, inclusive com a criação da Câmara Municipal. Né? Uma coisa muito interessante que nos meus estudos eu descobri, que lá nas Minas se comemora a fundação da cidade. Eles dão valor à história. Né? Aqui no norte de Minas, nenhum lugar comemora a fundação. Olha só. E aí eu fiquei me questionando, por que a gente não comemora a elevação de vila, a criação da vila, a criação, depois de 1930, a criação da cidade, a elevação à condição de cidade. Né? Por que isso? Aí eu descobri, Nairlan, que o Norte de Minas tentou se separar de Minas Gerais por 36 vezes ao longo da história. 3 vezes, inclusive, com apoio de Dom Pedro II. E Montes Claros, o Norte de Minas nunca conseguiu essa elevação. A última tentativa, que eu não vou contar, que é a 37ª, foi feita pelo Rui Muniz, é a criação do Estado de Minas do Norte. Está lá na Câmara para ser votado. Sim. Assim como a criação do Estado de São Francisco, que é a 36ª, entrou durante o período constituinte, está lá na Câmara para ser votado, os dois. Né? E não vai. Por quê? Porque a geopolítica brasileira ela depende do poder de determinados estados. Né? Os grandes estados. Quanto maior o território, menos a Amazonas que não tem poder. Né? Por que na Constituinte se separa, divide Goiás, criando o estado de Tocantins? Que tinha a mesma situação do Norte de Minas, de atraso. Sim. E aqui, o atraso. Né? Mas aqui já tinha, e eles não vão dar por conta da anexação da região à área de atuação da Sudene, e que vai provocar mudanças aqui, mudanças na economia, e o desenvolvimento, instalação das indústrias, transformação das fazendas em empresas rurais, mas lá em Tocantins, lá no norte de Goiás, não tinha acontecido nada. Por isso, então, o norte de Minas ficou... Digamos que lá o estado de São Francisco dançou. Né? Digamos que lá no norte de Goiás ficou mais fácil. Mais fácil. Tá certo. Bom, voltando a essa questão da fundação da nossa cidade, né, mais a comemoração da elevação à categoria, por que então, professor, que nós chamamos Montes Claros e não Formigas, por exemplo, né? Nós temos um município chamado Formiga, né? Na região sul de Minas. Mas por que não chamamos Formigas, já que éramos o Arraial? O primeiro nome de Montes Claros foi Fazenda de Montes Claros. Fazenda dos Montes Claros. Certo. Lendo uma carta de Antônio Gonçalves Figueira, que fundou, né, que ganhou a Sesmaria aqui e que dá origem à nossa realidade, né? São 2 cartas. A primeira, ele informa que ele tinha uma fazenda, ele morava numa fazenda, lá, chamada Fazenda Jaíba, que fica na Bahia, lá perto do Rio das Contas. E aí ele escreve uma carta para a Câmara de São Paulo, informando que ele ia, por conta da descoberta do ouro, que ele ia fundar uma fazenda, que ele ia dar o nome de Jaíba de Cima, a fazenda Jaíba passaria a se chamar Jaíba de Baixo, e aí vem a segunda carta. Ao chegar, eu vi uns montes tão claros que eu resolvi dar o nome de Fazenda dos Montes Claros. Que eu falo assim, mas porque tem um lugar lá em Portugal, perto de Lisboa, chamado Montes Claros. Não, a carta dele diz que é por conta dos Montes Claros. Ele deve ter chegado aqui no período da seca, né? É verdade. Quando os montes ficam cinza. Então, por isso, Montes Claros. E o interessante é que aí tem, né? Então, Fazenda Montes Claros, de Nossa Senhora da Conceição e São José. Nós temos 2 padroeiros, né? E nenhum dos 2 é celebrado. É um direito, dia santo, no dia do padroeiro, ser da cidade, santo, né? Ter a cidade ser feriado. Não, então nós teríamos em março comemorando São José e dia 8 de dezembro Nossa Senhora, mas não se comemora. E olha que diz que nós somos muito católicos. Bem,
Depois veio, por conta do nosso... Depois, como tinha muita formiga aqui, né, ficou... Aí Certo. o Arraial deixou de ser fazenda, passou o Arraial de Nossa Senhora e São José dos Montes Claros das formigas. Porque tinha muita formiga. Era aqui. muita formiga. E aí ficou Vila de Montes Claros das Formigas, depois tirou As formigas. as formigas. Tá certo. As formigas Acabaram saíram. com as formigas, tirou as formigas. Tá certo, então. Professor Gelba Costa, em 1926, Montes Claros recebe aqui, né, passa a ser ponta de trilho da rede da Central do Brasil, não sei, naquela época era Da Rede Ferroviária. Rede Ferroviária do Brasil, Rede Ferroviária Federal. Central do Brasil. Central do Brasil. Muito bem. Depois de Corinto, obviamente, depois de Pirapora, obviamente, né, nós recebemos aqui fomos agraciados como ponta de trilho. Como o senhor analisa que a chegada da estrada de ferro em nossa região contribuiu para o desenvolvimento dela? Veja, Pedro II faz o planejamento estratégico do Brasil depois que ele volta da Feira Internacional em Chicago. Ele vai ao Vale do Tennessee, nos Estados Unidos, e conhece como que é o desenvolvimento dos Estados Unidos. Estava no Vale do Tennessee, porque ainda não tinha a pujança industrial, estava nascente. E aí ele, então, contrata diversos engenheiros, né? Haufeld, uma série de engenheiros, Liais, alemães, estadunidenses, franceses, ingleses, para fazer o planejamento estratégico do progresso do Brasil, porque a palavra era progresso, não era desenvolvimento. Certo. Né? E aí, o progresso ia ser o Vale do São Francisco. Por isso a tentativa deles, por 3 vezes, de criar o Estado, dividir Minas Gerais, separando Januária, Bahia, o Estado de Januária, Bahia outro estado que eu não lembro. Certo. E mais para cima, outro estado. Certo. Né? Não conseguiu. E no planejamento estratégico a gente teria o trânsito fluvial, e aí vem os vapores. Os vapores vêm por conta desse planejamento. Certo. E a criação de uma estrada de ferro que ligaria a capital, Rio de Janeiro, a Salvador e a São Luís do Maranhão. Para Salvador é aqui na margem direita, né, essa que nós temos, e a para o Maranhão na margem esquerda, que ficou só na ponte lá de Pirapora. Certo. Né? Parou lá. Por quê? Porque os ingleses decidiram que o motor da economia brasileira ia ser São Paulo. São Paulo, nesse período, tinha o quê? Uns 80 mil habitantes. E aí, com isso, começa os ingleses instalando indústrias têxteis lá. Eles concentraram indústrias têxteis lá, embora aqui na região também tenha havido 2 fábricas em Montes Claros, uma fábrica em Jequitaí, várias fábricas espalhadas pela região, porque a Inglaterra tinha feito uma mudança tecnológica, uma inovação tecnológica nas fábricas de tecido, e saiu vendendo para a Índia e para o Brasil as fábricas de tecido. Certo. As nossas fábricas aqui, elas estavam instaladas na Inglaterra e foram transferidas para cá. Para cá. E foram famílias que compraram essas fábricas. Né? Eram 16 fábricas aqui no Norte de Minas. Tá? Só que elas estavam espalhadas, em São Paulo elas estavam concentradas. Né? E aí você tem, então, os ingleses decidem que é São Paulo, e vem o golpe de Estado, que é o primeiro golpe de Estado que tem na história do Brasil, é a derrubada do Império. Nós éramos a 2ª economia mundial para a implantação da República e estamos só degringolando, né? É verdade. Do ponto de vista da posição econômica do Brasil no mundo. E Montes Claros foi beneficiado, então, com a chegada? E aí, com a chegada essa estrada de ferro, ela chega aqui primeiro, porque primeiro chegou em Pirapora. Porque o Barão de Jequitaí tinha fábrica em Pirapora. Certo. E ele tinha comprado uma concessão de estrada de ferro que ligaria Ibaí, que na época chamava Extrema, a Montes Claros. E ele tinha relações muito próximas com Pedro II. Então ele consegue que a estrada chegue primeiro a Pirapora, por conta da fábrica de tecido de Pirapora. Depois é que chega
a fábrica continua até aqui e para aqui em 26. Né? E o que acontece? Você tem o São Francisco, que continua tendo fluxo de trânsito, mas a região começa a centralizar, tirar a centralização que estava em Januária e transferindo para Montes Claros. E há uma atuação muito grande da elite local para essa transferência. Para que isso ocorresse, né? Para que isso ocorresse. Teve um professor da Unimontes, do curso de Economia, que ele me disse, eu já cansei de pedir para ele me dar as referências, que a partir de 1870 começa a haver uma transferência das maiores riquezas norte-minas para Montes Claros. Para Montes Claros. E eu acredito que em função desse planejamento de Pedro II, tá? Ah, sim. E aí você vai ter, então, Montes Claros passa a polarizar o Norte de Minas. É verdade. Como o transporte só chegava... Já tinha trem lá em Pirapora. Né? Mas da outra região aqui, do Norte de Minas, sul da Bahia, vinha para cá para ir para o Rio, Belo Horizonte, Rio e São Paulo. Certo. E ao mesmo tempo que acontece isso de transferência da polarização de Januária para Montes Claros, a nossa vinculação com Salvador vai sendo diminuída e vai se ampliando a nossa vinculação com Belo Horizonte. Com a capital mineira, finalmente, né? Sim. Ainda que pertencente ao mesmo estado, mas a vinculação de Montes Claros com a Bahia antes era maior. Era muito maior, historicamente, desde a fundação do Norte de Minas. Nossa relação era com a Bahia, porque aqui também era a Bahia. Até tem um livro, né, do senhor, Mineiros e Baianeiros, que destaca principalmente esse nosso vínculo cultural com a Bahia. O que eu discuto é a relação entre Minas e o Norte de Minas, que passou a se chamar os Gerais, porque aqui eram chamados Campos Gerais. Né? Que se falar as Gerais, está se referindo às Minas, que é feminina. Certo. Aqui os Gerais, os Campos Gerais, é masculino. Importante saber disso. Quando se falar Gerais, achando que está falando daqui, não, está falando de lá. Certo. Para falar daqui tem que falar os Gerais. E aí, então, a vinculação entre o Norte de Minas e as Minas. Você tem um texto de Guimarães Rosa, chamado Minas Gerais, em que ele caracteriza cada uma das regiões de Minas, né? De Minas Gerais. Aí ele fala Minas, a Minas geratriz, que se desdobra nas outras. Certo. Só tem duas que não são desdobradas pela Minas geratriz. O norte sertanejo, vinculado ao Nordeste, e o Noroeste selvagem. Então, essa parte de cima, né, praticamente era nada. Mas nossa vinculação, por conta do Rio São Francisco, veja, nossos algodoais forneceram lã para as fábricas da Inglaterra durante a Guerra de Secessão dos Estados Unidos. Que a Guerra de Secessão vai pondo fogo nos canaviais, nos algodoais lá nos Estados Unidos. Né? Nós somos o segundo maior produtor de látex, de borracha, no final do século XIX e no século XX. Por que aqui nós temos Cula, Mangabeira? Mangabeira, Rua dos Mangabeira, Palácio das Mangabeiras. Por conta disso, nós somos o segundo maior produtor de látex do mundo. Látex de mangaba. Certo. Tá? Então nós tínhamos uma pujança econômica muito grande. E aí, como é que 16 famílias compram fábricas da Inglaterra? E vem se instalar, né? E vem se instalar. Algumas não funcionam, porque disputar mercado com dois mercados. Né? O mercado inglês, com os tecidos da Inglaterra, e a produção de tecido pelas famílias nas fazendas. É verdade. Custear, todos nós, nossa avó, tecia, o tear, o fuso, não sei o quê. Não tem isso na história de todas as nossas famílias? Com certeza. Os tecidos eram nossas mulheres que faziam. E aí era difícil disputar. Então muitas fábricas foram compradas, mas não se instalaram, mas não funcionaram. Muito bem. Nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para dar prosseguimento a esse bate-papo com
com o professor Joba Costa. Estamos tendo uma aula exatamente da história da nossa querida Montes Claros, a Princesa do Norte. Nós vamos para um breve intervalo, já já a gente volta. Muito bem, estamos de volta agora aqui no nosso programa Câmara em Foco. Nós estamos conversando com o professor João Batista de Almeida Costa, o professor Joba Costa, falando um pouco sobre as origens e a história de Montes Claros. Soubemos de diversos detalhes muito importantes, você conferiu no primeiro bloco, nós vamos dar sequência aqui. Professor, até a gente... dando sequência, né, no nosso bate-papo, até o senhor falou sobre a questão da chegada da Estrada de Ferro, da chegada da Sudene, que até dificultou a divisão do Estado. Qual é o papel real, né, desempenhado pela Sudene, né, na transformação de Montes Claros e da região? A gente tem que ver o contexto, a conjuntura daquele momento, né? Nós tivemos o golpe militar em 64, foi feito um acordo com o governador de Minas. O norte de Minas passa sem integrar o polígono da seca, porque até então não integrava. E toda a ação de desenvolvimento no polígono da seca foi feita por meio da Sudene. A Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Então nós somos integrados ao desenvolvimento do Nordeste sem pertencer à região Nordeste. Sem pertencer geopoliticamente, mas culturalmente vinculados ao Totalmente Nordeste, integrados, né? Totalmente não, eu não diria totalmente não, porque do ponto de vista cultural nós temos três influências. Certo. Temos a paulista, que foi que nos fundou, que deu origem à nossa realidade enquanto a sociedade. Temos a nordestina, que junta com a paulista e que consolidam a economia e a cultura regional. E 150 anos depois, chegam os mineiros, que a gente não pode descartar o legado dos mineiros, certo, né? Certo. Principalmente cartorialista, né? Adora, né? Falou que é burocracia, com mineiro, né? E aí, a Sudene, por conta dessa nossa vinculação ao polígono da seca, a gente passa a pertencer ao desenvolvimento do Sudene. Professor, dentro desse contexto, então, os mineiros chegaram por último. Sim, 150 anos depois. Se nós fomos fundados em 1696, eles chegam em 1832. Né? Veja... Eles vieram incorporados nos homens de bem? Eles vieram os homens de bem para a instalação da vila. Aí, qual era o planejamento da Sudene? Implantação de indústrias para consolidar, para descentralizar a economia de São Paulo e Rio de Janeiro. Belo Horizonte ainda estava capengando nessa perspectiva. Juiz de Fora era mais forte industrialmente do que Belo Horizonte. Olha só. Só aí que você vai ter, antes, a siderúrgica, né, a Manesma, lá em Belo Horizonte. E poucas outras coisas. Sempre indústrias muito ligadas à alimentação, vestuário, mas não a indústrias pesadas. E aí se instala, então, se decide que Montes Claros, Bocaiúva, Várzea da Palma, Pirapora e Burarama deveriam receber esse impacto industrial. Né? Certo. E a modernização do campo. Ao mesmo tempo que há a concentração de terra, criando latifúndios, por pessoas ou por empresas, você vai ter o financiamento da transformação das fazendas em empresas rurais. Mas, para isso, você ia ter, então, financiamento, né, via Sudene, via banco, assistência técnica via Emater, e o que a Emater vai fazer aqui? Vai empastar com braquiária, inicialmente braquiária, a região toda, e
a criação de gado que é o Nelore, Guzerá, esses gados Gado que vieram da para Índia. corte mesmo. É né? para corte. Porque aqui tinha gado. Né? E você sabe que eu trabalho com comunidades rurais. Eu tenho encontrado em comunidades rurais o gado curraleiro que existia aqui. Certo. E que a Embrapa hoje está com o olho desse tamanho em cima desses criadores de gado, Olha porque é uma espécie de gado que não deveria ter... Né? Não deveria ter vingado, não. E aí, então, esse movimento, né, de instalação de indústrias, de modernização das fazendas e de centralização da administração pública do Estado, né? Aí você vai ter, por exemplo, para a chegada, para a instalação, era necessário modernizar a infraestrutura. Primeira coisa que chega, a linha da CEMIG chega, porque a gente tinha aqui a luz de Santa Marta, né? E aqueles motor diesel que ficavam ali na rua... Lá na rua Padre Augusto, né? 10 horas Aí da noite ligava tudo. Não desligava não. Funcionava a noite toda? Funcionava a noite toda. Antes, né, a luz de Santa Marta, que depois, mas mais recentemente, a luz de Santa Marta ela rodava a noite inteira, o dia inteiro. Aí você tem, então, a chegada da energia elétrica, né, a construção da estrada, o asfaltamento da 135, a criação do Centro Regional de Saúde, da Superintendência de Ensino, e aí o Estado começa a captar recursos do Nordeste, da Sudene, para a criação da Telemig, acabar com as telefônicas que tinha aqui nas cidades. Certo. Né? Cada cidade... Eu morava em Jequitaí, falar de Jequitaí, aqui em umas casas, pedir um telefonema para Jequitaí, você pedia... 3 dias depois você era chamado para conversar. E aí, então, a modernização, a criação da Telemig foi financiada pela Sudene, com recurso que é nosso. Porque nós somos... Minas Gerais vai utilizando do recurso que nós temos direito para ir modernizando ela, inclusive. Né? E pela descentralização da administração. Essas são as 4 coisas. Né? Criação da infraestrutura para a implantação de indústrias, a implantação das indústrias, a modernização das fazendas e a descentralização da administração do governo de Minas Gerais. E nessa questão das indústrias, por exemplo, o Distrito Industrial foi importante aqui em Montes Claros, sim, né, professor? Claro, porque você não podia ficar espalhando indústria. Era necessário centralizar as indústrias por conta da infraestrutura. Né? Porque a demanda de energia elétrica para um distrito industrial, imagina espalhar indústria para todo lado, os custos de implantação dessa infraestrutura seriam muito mais elevados do que essa centralização numa área, né? E a criação do distrito industrial. Muito importante, né? Bom, agora vamos mudar um pouquinho de prisma, vamos falar um pouquinho sobre a influência dos pensadores norte-mineiros, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco para o nosso telespectador a importância, por exemplo, de Ciro dos Anjos, né, na contextualização de Montes Claros. Olha, Ciro dos Anjos foi um grande romancista, né? O legado que ele deixa para nós, para o Brasil, é de ter sido um grande romancista, né? Todo mundo, eu acho, que conhece o amanuense Belmiro, né? Tem um livro dele que pouca gente conhece, que é Viagens a Jaíba. Né? E tem outros. Certo. Maria Clara. Certo. E esse é o grande legado dele, ter sido um grande romancista. Né? Agora, quem foi o grande pensador mesmo foi Darcy Ribeiro. Aí nós vamos entrar nesse ponto, né? Como é que Darcy Ribeiro influenciou uma geração de pensadores, não só em Montes Claros, mas principalmente no Brasil? Darcy Ribeiro influenciou não só Montes Claros, ele pouco influenciou Montes Claros, ele influenciou mais o Brasil e, mais que o Brasil, a América Latina. É verdade. Né? O Brasil, a Academia Brasileira tem um problema muito grande com Darcy Ribeiro. Né? Ele foi colocado fora
pouco se discutia sobre o pensamento de Darcy Ribeiro, porque Darcy Ribeiro, ele vai com Rondon instalar as linhas telegráficas e passa por uma série de grupos. Ele passa 10 anos vivendo, um bom tempo vivendo isso. Depois ele e a Berta vão estudar os Cadiveu, né? Vão estudar os Lambiquara e vive um tempo com eles. Então ele e a Berta se dedicam durante um tempo à questão indígena. Certo. Quando vem o golpe militar, Darcy era o chefe de gabinete civil da presidência da República, ele se exila. Da presidência do João Goulart. Do João Goulart. Ele se exila... Já com o Jânio, ele já entrou como chefe? Não. Com o Django, que ele passou a ser o chefe de gabinete, certo? Ele foi chefe de gabinete e ministro da Educação. Certo. E criou a Universidade de Brasília. Sim, o Museu do Índio em Brasília. Ele vai para o Uruguai. No Uruguai, ele vai trabalhar na Universidade do Uruguai. E ele, então, se dedica ao estudo. O que ele tinha publicado até então, produzido até então, era etnografia, né? Estudos dos indígenas. A partir dele lá, ele vai começar a produzir a grande obra de Darcy Ribeiro, que é lida, seguida no mundo inteiro e que começa a ser seguida no Brasil recentemente. Primeiro, ele escreve um livro chamado O Processo Civilizatório, porque, para o europeu, o processo civilizatório é distinguir o selvagem, selvageria, barbárie e civilização. Eles são a civilização, são o topo da civilização, olhando para o resto do mundo falando, você é bárbaro, você é selvagem. Darcy Ribeiro vai desmontar essa coisa no livro Processo Civilizador, mostrar que antes da Europa ser o que é, que a Europa é o que é por conta do saque que foi feito aqui, no Novo Mundo, que eles deram o nome de América, e que antes de a Europa ser o que ela é, que ela vai ser, porque ela não era, os árabes no Mediterrâneo tinham um domínio da economia mundial. E vai mostrando uma série de coisas, sabe? E aí depois ele vai, o processo civilizatório, aí ele vai pensar a questão civilizatória com os índios. Ele escreve os índios e a civilização. Ele acha que a civilização brasileira, né? Ele acha naquele momento, porque o número de indígenas estava em decrescimento, né? Porque houve uma guerra biótica contra o indígena, uma guerra de assassinato contra o indígena. Ele então vai achar que os índios eles vão ter que ser integrados na perspectiva da aculturação. Mas aí ele acha que, mesmo integrado, ele vai permanecer inferiorizado. Aí ele vai falar, então, da questão da transfiguração. E a América Latina. Ele escreve um livro, As Américas e a Civilização, em que ele vai mostrar quais são os problemas da civilização, porque naquele momento se dizia o seguinte, que a América Latina, por ter sido colonizada por católicos, ela estava fadada a nada acontecer. Aquela coisa que Caetano fala, tem uma música que ele fala, um dia faremos, senão... a incompetência da América católica, certo. Né? E que a América, que foi colonizada pelos anglo-saxões, era o que deu os Estados Unidos, né? Certo. E o Canadá. Mas o que resto ela tá. Ele vai mostrar que não tem nada disso. É outra questão. A questão é porque a América do Norte, ela não tinha o mesmo padrão da civilização europeia. O desenvolvimento do capitalismo se deu na Europa. Só a partir de 1870 para cá é que os Estados Unidos começam, porque a elite lá, o que fez? Fez um planejamento estratégico do desenvolvimento para se tornar hegemônico, pós-guerra da secessão. E aqui, o que a elite fez? Vamos derrubar o império, que é a segunda economia do mundo, e vamos tomar conta das terras, porque o Pedro II ia dar as terras devolutas para os escravos.
E escravo não podia ter terra, né? Porque senão... Tá certo, então. Bom, professor, a nossa última pergunta, né? Por que o desenvolvimento, até o senhor já falou um pouco sobre ela, mas a gente gostaria que o senhor finalizasse falando sobre esse ponto. Por que o desenvolvimento foi um entrave para os gerais, né? E qual o ponto de partida que o senhor enxerga hoje para que a região retome a caminhada do desenvolvimento ou inicie essa caminhada do desenvolvimento social, político, cultural e econômico? Bem, eu acho que os gerais, ele nunca teve problema de desenvolvimento. Na época do progresso, ele, né, foi feito um planejamento para poder... Tanto que a compra de 16 fábricas de família comprando concessão da estrada de ferro que ligaria a estrada de ferro aqui ao Rio São Francisco, né? No caso, por exemplo, o Barão de Jequitaí, que compra a concessão de Ibiaí a Montes Claros, e que começa a implantar, e que por problemas dele, com o engenheiro que foi implantar, ele vai ao Rio de Janeiro e vende a concessão dele para os ingleses. Você tinha uma pujança de progresso. Chega a estrada de ferro, Belo Horizonte vai virar muito o que ela é por conta da nossa produção. Sabe essa coisa de por que tem mercado central em Belo Horizonte? Por quê? Porque a produção daqui, o povo punha no trem, chegava lá e ia vender na rua. Uhum. Imagina a capital moderna com gente vendendo coisa na rua. É verdade. Né? Então construiu-se o mercado por nossa conta. Certo. Né? E tem outras coisas em Belo Horizonte que é por conta nossa. Uhum. Né? E aí, então o nosso desenvolvimento, ele continuou. Nós tínhamos... Minas Gerais já teve o maior rebanho bovino de gado do Brasil e estava concentrado aqui no norte de Minas, criado extensivamente. Né? Olha só. Porque era muito gado. Né? E outras coisas que a região tinha. Aí vem a modernização da economia. Né? Por ter sido o norte de Minas excluído do planejamento mineiro, entra no planejamento do governo federal. E aí vem a Sudene e impulsiona. Né? Há uma mudança radical na nossa realidade cultural e econômica. Antes, você tinha pobre, mas você não tinha miserável. Depois, nós passamos a ter miseráveis e pobres. Certo. E muitos ricos. E muita gente, economicamente, né, que captou dinheiro da Sudene, do Banco do Brasil e de outro Banco do Nordeste, e que, em vez de gastar no desenvolvimento, de fato, no desenvolvimento da região, foi comprar, né, construir casa por aí afora, comprar apartamento não sei aonde, viajar para a Europa, não sei o quê. E aí você tem uma elite que eu acho que ela é meia burra. Nós temos um desenvolvimento social, que nós temos uma qualidade na Irlanda, aqui na nossa região, e que se reflete aqui em Montes Claros, é que nós somos uma região que, por conta da transição entre o Cerrado, a Caatinga e a Mata Seca, você tem grupos, hoje chamados comunidades tradicionais, com a riqueza muito grande e que sustentam a economia regional. Tem uma dissertação de mestrado que foi feita na CEPAL, no Chile, mostrando que a produção do pessoal da Caatinga, dos catingueiros, econômica dos catingueiros, é muito elevada. Olha só. Muito elevada. E toda essa produção nunca é pensada no desenvolvimento da região, pela elite. Elite só quer banana para quem é de baixo. Né? E é tudo, venha a nós, ao vosso reino. Nada. Né? Do ponto de vista político, eu acho uma burrice dos nossos políticos ficar de pires na mão, pedindo esmola para o governo. Por que o povo do sul de Minas não pede esmola para o governo? É verdade. E daí nasce o movimento catrumano. O movimento catrumano foi criado para mostrar e dizer a Minas Gerais que Minas Gerais, sem o Norte de Minas, não é nada. Que o Norte de Minas contribuiu significativamente para a consolidação da sociedade mineira. Lá no século XVII, XVIII, levando comida para eles. Porque sem comida para eles,
eles morriam nas estradas, eles não ficavam, e nas minas. Né? Depois, outras coisas que vão acontecendo no decorrer da história. Né? A descentralização, por que eles têm telefonia moderna lá? Porque foi financiado com dinheiro do norte de Minas. Né? E outras coisas. E aí, o movimento catrumano era para dizer, Minas Gerais é dual. Existem as minas e existem os gerais. As minas têm uma história, uma economia e uma cultura que é delas. Os gerais têm uma história, uma economia e uma cultura que é nossa. E o respeito do governo e de Minas, dos mineiros, parar de achar que nós sujamos a imagem de Minas. Muito antes, pelo contrário. Se a imagem de Minas brilha, é porque nós sustentamos essa imagem também. Você pega os viajantes europeus que passaram por Minas Gerais no século XIX, eles vão falar o seguinte, né? A pobreza, porque eles já passam o ouro, já está acabando, né? A pobreza é um povo esquálido que está com fome, que não sei o quê. E aí ele chega aqui no país sertão e fala, mas não vejo pobre, até o pobre só anda a cavalo, por isso o nome catrumano, de 4 patas, 4 mãos. O povo, até o pobre, só andava a cavalo, porque era tudo muito distante, aqui era tudo. E a gente tem uma cultura maravilhosa e dizer, nos respeitem. E para isso a criação do Dia dos Gerais. No Dia dos Gerais, os prefeitos, os políticos da região não vão para Matias Cardoso. Mas vai lá em Mariana para você ver no dia 16 de julho. Estão todos os políticos estão lá, todos os deputados, todo o governador. E o governador se recusa a vir aqui. Por quê? Porque os políticos ficam de pires na mão. Então, do ponto de vista social, nós temos uma diversidade muito grande e cada vez mais desenvolvendo. Nós temos, do ponto de vista econômico, Montes Claros é um motor econômico que ninguém consegue parar ele. Esse motor não tem prefeito, não tem governador, não tem deputado, não tem presidente que pare esse motor. Porque ele arrancou e vai. Né? O que eles mais fazem é tentar atrapalhar. Né? Mas vai, continua indo, apesar deles. E do ponto de vista político, é nosso político tomar vergonha na cara e parar com o pires na mão e começar a exigir o respeito que nossa região merece. Que não é só Montes Claros, é nossa região como um todo. Porque nós temos um poder simbólico que eles não acreditam. Vai lá em 16 de julho, Mariana, ver como que é a coisa. Tá certo, então. Bom, professor Joba Costa, gostaria muito de agradecer ao senhor por estar conosco aqui nesse primeiro programa, Câmara em Foco, para falar sobre Montes Claros, sobre o desenvolvimento da nossa região. E num próximo programa vamos detalhar aí o movimento catrumano, que a gente precisa de detalhar ele, que o senhor é o grande fundador e propulsor dele. Muito obrigado pela sua presença, professor. Eu que agradeço, estou à sua disposição, e parabéns, Montes Claros. Viva Montes Claros. Muito bem. Nós estamos encerrando o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. O Câmara em Foco volta na próxima semana com um novo convidado. Eu espero você. Até lá e parabéns, Montes Claros, pelos 167 anos.